Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Já aqui mandando um abraço a todos que divulgam meu canal, participam do meu canal e dos demais canais católicos. Continue a divulgação. A divulgação nas paróquias, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. É muito importante mesmo. O católico ajudando o católico. E fazendo a propaganda aqui, o curso Daniel Ferraz e também do nosso amigo Conde. Quem tiver interesse, entre em contato com os dois. Enfim, se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal, é muito importante. Os views, os likes, tem sua importância? Tem. Mas se inscrever no canal também é muito importante para a relevância do canal na plataforma do YouTube. Quem puder contribuir com o meu apoio, se agradeço de coração, uma contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal e também do futuro blog. Estou construindo novamente um blog para disponibilizar gratuitamente todos os meus artigos. Eu já tenho lá o blog, mas não tem domínio nem host. Faltam as ferramentas ali do host, também um domínio. Por enquanto está lá, crismacabeus.video.blog, está aqui na descrição do vídeo. Quem puder acessar, já tem alguma coisa lá que eu estou disponibilizando para, são testes ainda, tá? Então, já tem alguma coisa. Então, quem puder contribuir com o meu apoio, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixa o like aqui no vídeo. Como eu falei, volto a repetir, ao primeiro impacto o vídeo é desmonetizado, perde a relevância. Eu peço análise manual, depois de 2, 3 dias que volta a monetização, aí volta a relevância, mas enfim, já se passaram 2 ou 3 dias, tá? As redes sociais, além do YouTube, tem o meu perfil lá no Facebook e a minha página, As Mentiras do Apocalipse Protestante, onde eu disponibilizo também os vídeos e todo o material que eu tenho, os artigos, eu disponibilizo também lá na página do Facebook, assim como o Twitter. O Twitter também, não sou muito ativo lá no Twitter, mas eu disponibilizo alguma coisa lá também. O link está aqui na descrição do vídeo, assim como do Instagram, que esse realmente eu não gostei, não me adaptei. Não vou desfazer o perfil, mas dificilmente eu uso o Instagram, tá bom? Bem, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre Apocalipse 18. É muito importante mesmo Apocalipse 18, porque talvez seja o capítulo, assim como Apocalipse 17, talvez seja o capítulo com mais simbologia, mais símbolos. Então é muito fácil, o protestante ele usa muito Apocalipse 18 e Apocalipse 17 para defender as mentiras do Apocalipse protestante. Então é muito importante o ouvinte, o leitor, ter o conhecimento da simbologia que São João usou ali. Vamos lembrar aqui que São João sabia sim o que ele estava escrevendo. Entenda uma coisa, São João, assim como qualquer outro profeta, quando recebe uma revelação, não é uma psicografia, não é um espírito incorporando em São João, assim como acredita os espíritas, sei lá, enfim, não vou entrar nessa questão de outras religiões. Mas não é uma psicografia, o espírito incorporando São João e ele psicografando algo no qual ele nem sabia exatamente do que se referia. Não é assim, gente, ele recebe uma revelação. Ele recebe uma revelação, seja uma visão, seja em sonho, ou de um modo particular mesmo. Ele recebe essa revelação e ele, o profeta, vai colocar por escrito ou simplesmente divulgar mesmo, falando aquilo que o protestante não gosta, da tradição oral, mas ele vai divulgar isso, seja por escrito ou ou apenas falando para a comunidade aquilo que foi revelado. Mas ele que vai escrever, ele vai usar o quê? O conhecimento dele. O São João era hebreu, ele usou o quê? Ele usou a simbologia dos profetas do Antigo Testamento, que eram hebreus também. Ele usou o quê? Os termos linguísticos da cultura hebraica. Dentro do Apocalipse 18, principalmente ali no Apocalipse 18, São João se utiliza muito, muito mesmo da simbologia dos profetas do Antigo Testamento. Como eu falei, São João ele recebeu uma revelação. Ele recebeu a revelação da parte de Cristo. E ele vai colocar por escrito, a pedido sim, do próprio Cristo, mas ele vai colocar segundo aquilo que ele conhece.
segundo a cultura dele. Então é muito importante mesmo, tá? É muito importante. Por isso que eu quero pegar o Apocalipse 18. É muito fácil um protestante tirar um texto do contexto ali do Apocalipse 18, que é totalmente simbólico, e dizer aqui é a Igreja Católica. É muito fácil. Aí pega um retardado qualquer aí, o cara acredita. Eu faria isso. Eu faria isso. Se eu fosse um mau caráter, fizesse parte da matilha, eu colocaria o protestantismo ali. Eu faria isso facilmente e, né, muitas pessoas iriam acreditar, com certeza. Mas eu sou de Deus, faço parte da Igreja Católica, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que expor a verdade aqui. Não, eu não posso interpretar o Apocalipse segundo a minha emoção, aquilo que eu acho do protestantismo. Eu não posso fazer isso. Imagina, eu poderia colocar o marxismo aqui, o comunismo soviético. Mas não, eu não posso fazer isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que ser verdadeiro, tenho que expor a verdade. E é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer exatamente uma exegese, na verdade. Eu vou pegar o Apocalipse 18, versículo por versículo. Tá? Vou fazer uma série de vídeos a respeito do Apocalipse 18. Acho que 2 ou 3 vídeos eu consigo fazer isso. Não vou fazer Apocalipse 18, versículo 1, primeiro vídeo, Apocalipse 18, versículo 2, segundo vídeo. Não, não vou fazer assim. Vou pegar todo um texto ali, dentro de um contexto, e fazer uma análise detalhada em cima desse contexto. Por exemplo, esse aqui eu vou pegar, se eu não estou enganado, do versículo 1 ao 7. Eu vou pegar do versículo 1 ao 7 e explicar a simbologia ali. Como eu falei, não vou fazer uma interpretação em si, tá? Uma exegese. Vou tentar pegar a simbologia, trazer à luz a simbologia que São João, né, usou no Apocalipse 18. Eu vou fazer isso, talvez, com o Apocalipse todo, do 1 ao 22. Mas é muito complicado, o Apocalipse é muito complexo. Eu já tentei fazer isso no meu site, tentando fazer uma exegese do Apocalipse 1 ao 22, versículo por versículo, mas imagina, às vezes você está no Apocalipse 3, você precisa ir lá no Apocalipse 18 pegar uma informação, às vezes você está no Apocalipse 19, tem que voltar no Apocalipse 5 pegar uma informação. Tem isso no Apocalipse também, por isso que é muito complicado. Dá para fazer? Dá, versículo por versículo, dá para fazer sim, mas é muito complicado, então... Primeiramente, é importante saber a simbologia, o que significa cada símbolo, cada termo linguístico que São João usou no Apocalipse. Então, vamos começar aqui. Deixa eu mudar a cena, colocando o PDF aqui, o material. Destrinchando o Apocalipse 18, a queda da Babilônia, parte 1. Eu vou pegar aqui do versículo 1 ao 7. O que está em amarelo, como já fiz um vídeo assim, o que está em amarelo são os versículos que eu uso para, né, explicar o Apocalipse. Geralmente vou buscar textos lá no Antigo Testamento, para expor aqui, ou talvez, né, eu precise buscar até fora das escrituras alguma informação, como em Flávio Joséfo, Eusébio, Irineu, preciso pegar algum texto fora das escrituras. Mas eu não sou protestante, mesmo assim eu acabo usando a sola escritura, coisa que o protestante não faz no Apocalipse. Então vamos começar aqui, preste atenção na simbologia, gente, preste atenção nisso. Depois disso, tá, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra, vamos lá de novo, presta atenção que ele já começa aqui, e a terra, que ele usa o termo gay, gente, não é planeta Terra. Volto a repetir, o hebreu ele não sabia que ele habitava um planeta. Ele não sabia que isso aqui era um planeta, muito menos que se chamava Terra. Terra, termo gay, significa território, elemento árido. Geralmente, como eu falei, como nasce o território? Principalmente no mundo antigo. Vou explicar novamente, isso aqui é muito importante. Tá? Como nasce o território? Geralmente era aquele local demarcado onde se produzia na terra. Era mais ou menos isso o território, tá? Onde se produzia, demarcava aquela região, aquilo acabava virando, acabava aumentando com certeza, porque cada vez, né, a população aumentava, a produção também, e aquilo virava um território, depois uma cidade, uma nação. É praticamente assim que surgiu, né, os primeiros territórios, e assim era o mundo antigo, tá? Então aqui, gente, e a terra foi iluminada por sua glória, a glória do anjo ali, tá bom?
Aqui está falando o território de Israel. Volto a repetir, quando o hebreu citava o nome da terra, como a terra do Egito, a terra dos caldeus, aí você sabia, era o território da Caldeia, território, né, do Egito. Quando ele só citava o termo terra, ele estava se referindo ao seu território, à sua pátria, né, onde ele habitava. Então a terra foi iluminada com sua glória. Isso aqui ele está tirando uma simbologia de Ezequiel. São João se utilizou muito mesmo do livro de Ezequiel, Daniel e Jeremias. Alguma coisa ele retirou lá de Zacarias, do profeta Joel também, Isaías, mas os profetas, né, os profetas Ezequiel, Jeremias e Daniel, esses profetas foram usados assim praticamente em todo o livro do Apocalipse, tá? Então é muito importante, quem quer fazer a exegese do Apocalipse, está começando, é muito importante ler Ezequiel, Jeremias, Daniel e também Zacarias. Zacarias também foi muito usado ali por São João, tá? Então ele vai tirar isso aqui, já uma simbologia do livro ali de Ezequiel, onde vai Ezequiel 43, versículos do 1 ao 2, diz: Fui então conduzido ao pórtico oriental, e eis que a glória, olha só, e eis que a glória de Deus, né, a glória do Deus de Israel, chegava do oriente, com ruído semelhante ao ruído das muitas águas, enquanto a terra, olha aqui, enquanto a terra, o termo terra aqui, termo G, resplandecia com seu clarão. Você está vendo que está usando a mesma simbologia de Ezequiel? Por que São João está usando essa simbologia aqui? Tá? Porque estava falando da mesma terra, estava do mesmo território ali, a mesma terra, o mesmo território, território de Israel. Estava falando praticamente, aqui ele estava usando o anjo, aqui estava usando a glória, o poder de Deus, e mostrando, né, como esse poder iluminava a terra. Tá? É o que eu estou falando, não estou falando exatamente a exegese, que não, gente, estou mostrando a simbologia que São João, né, se utilizou para escrever o livro do Apocalipse. Então ele já usa aqui, mostrando que ele usava muito o livro de Ezequiel. Eu não sei se, né, São João ele tinha ali a preferência pelo livro de Ezequiel. Não, aí eu não consigo entender, mas ele se utilizou muito, né, da simbologia dentro do livro de Ezequiel. Vamos lá para o próximo versículo. Clamou em alta voz dizendo: Caiu, caiu a Babilônia a grande. Gente, isso aqui você vai pegar em Isaías, por exemplo. Isaías 27. Você vai ver esse termo sendo usado por Isaías para a Babilônia da Caldeia. Olha a tática, eu vou falar tática mesmo, né, de São João. Como ele colocou ali em Jerusalém o nome enigmático de Babilônia. Por que ele coloca esse nome enigmático de Babilônia? Porque a religião judaica nasce dentro do cativeiro babilônico. E aquela religião existente naquele momento, na época dos apóstolos, de Jesus Cristo, era uma religião que nasceu dentro do cativeiro babilônico. Foi uma religião maculada. Não é a religião que, por exemplo, Davi. Não era a religião exatamente de Davi. Não era a religião do profeta Samuel. Porque aquilo ali era em cima apenas das leis mosaicas. Entenda, ali era o povo hebreu. Depois do cativeiro babilônico, ali nasce a nação judaica praticamente, a nação judaica e a religião judaica. Dentro do cativeiro babilônico. Aí vai nascer o quê? Sinagogas, vai nascer, né, a classe farisaica, os saduceus, entre outras seitas, os zelotas que vêm posteriormente, né, entre outras seitas, também os essênios, tá, vai nascer depois do cativeiro babilônico. Então veja que é praticamente uma outra religião que parte de uma ramificação do que os hebreus acreditavam. Tá? Era uma ramificação ali do que os hebreus acreditavam. Mas isso aí nasce dentro do cativeiro babilônico. E ele vai usar, né, esse nome Babilônia por causa daquela religião existente naquele momento para, né, ele vai usar o nome Babilônia como nome enigmático para Jerusalém. Por isso ele vai usar o quê? Ele vai usar
textos mesmos. Você vai pegar muita coisa dentro do Apocalipse referente à Babilônia da Caldeia. Você vai pegar, por exemplo, esse aqui, caiu a Babilônia Grande, você vai pegar esse texto, por exemplo, em Isaías, acho que 27 ou 23, se eu não estou enganado. Ele vai usar a mesma coisa, caiu a Babilônia, mas para a Babilônia da Caldeia. E São João utiliza o mesmo texto praticamente para se referir a Babilônia, Jerusalém. Babilônia e Jerusalém, porque aquela religião nasceu dentro da Babilônia da Caldeia. Mas vamos lá, gente. Caiu a Babilônia Grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. Porque, isso aqui, olha, preste atenção, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. O cara vai falar assim, não, mas como que Jerusalém fez isso? Jerusalém fez isso sim. Todas as nações ali, né, pelo menos o que se entendia por mundo na época, as nações vizinhas ali, tá, beberam sim do vinho da sua luxúria. Isso é bíblico mesmo, está lá no Antigo Testamento. Mas é importante também que é um texto muito usado no Antigo Testamento. Isso aqui você vai encontrar, né, esse tipo aqui, ó, esse tipo de argumento, posso dizer assim, né? Você vai encontrar muito no Antigo Testamento. Mas vamos ver o que diz ali, por exemplo, Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, é praticamente o Apocalipse. É exatamente o Apocalipse. Se você pegar o Apocalipse inteiro, você vai ver que Ezequiel 16 está praticamente dentro do Apocalipse de João. O que vai dizer ali? Vou pegar aqui dos versículos 14 ao 44. Né? Vamos lá. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, mostra o quê? A Jerusalém os seus crimes abomináveis. Está aqui. Jerusalém, os seus crimes abomináveis. Tá? É importante isso, porque aí vem o protestante e fala, não, mas que Jerusalém é a cidade de Deus. Cara, quebrou o vínculo. Quebrou o vínculo. Ah, mas tem aliança eterna. Quebrou o vínculo. Quebrou o vínculo, cara. Não adianta. Não é incondicional. Aliança eterna, tá, mas tem ali suas regras. Não é incondicional. Quebrou a regra, quebrou o vínculo. Vamos continuar ali. Continuando, diz assim: a reputação de tua beleza correu entre... Olha aqui. Vamos ver. A reputação da tua beleza correu entre as nações. O que está escrito lá no Apocalipse 18? Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. E o que diz lá Ezequiel? A beleza correu entre as nações. Mas vamos continuando, termina por aí. Por acaso são poucas as suas prostituições? Degolastes os meus filhos e fizeste passar pelo fogo em sua honra. Bom, isso aqui é uma questão de uma outra religião, tá? Eu não vou entrar nessa questão agora. Como eu falei, eu não estou fazendo exegese, eu estou pegando símbolos, tá? Mas vamos lá. Em meio a toda essas depravações abomináveis, não te lembraste do tempo da tua juventude? Ai, ai de ti, oráculo do Senhor. Aí continua o texto, tá? Eu dei uma resumida aqui. Fala, tu te prostituíste com os egípcios. Olha só, as nações aqui. O que está escrito lá? Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua luxúria. Teus vizinhos de corpos vigorosos, e multiplicaste as prostituições para me irritar. Tu te prostituíste também com os assírios. Olha só. Multiplicaste as tuas depravações no país dos mercadores entre os caldeus. Olha aqui, esse texto é interessante, porque esse texto aqui vai falar dos mercadores, né? Dos mercadores que lamentaram a queda da Babilônia. Ele está aqui falando de Jerusalém, né? Multiplicaste as tuas depravações no país dos mercadores entre os caldeus. Tem sido mulher adúltera, que acolhe os estranhos em lugar do esposo. Aqui, ó, a prostituta da Babilônia. Por que prostituta? O termo prostituta e adúltera é o mesmo termo no grego. Dentro da cultura hebraica, prostituição provém de adultério. É o que está aqui. Jerusalém era tratada como a esposa
de Deus que cometeu um adultério, a prostituição. E olha só aqui terminando, em vista de tudo isso, luxuriosa, escuta o que diz o Senhor. Está lá em Ezequiel 16. Será que o Cris Macabeus está falando alguma besteira aqui? Não. Isso aqui é só escritura, gente. É só escritura. Que o protestante tanto gosta, né? Mas não usa para interpretar o Apocalipse. O protestante não usa só a escritura. O que o protestante usa para interpretar o Apocalipse? O livro do ex-padre Aníbal. Olha só que interessante. Meu. Mas vamos lá, vamos continuar. O Kinder Ovo usou, para interpretar o Apocalipse 18, o Kinder Ovo usou o livro do ex-padre Aníbal. E eu estou usando Ezequiel. Quem tem mais credibilidade, o profeta Ezequiel ou o ex-padre Aníbal? Para o Kinder Ovo é o ex-padre Aníbal. Mas vamos continuar, né? Agora Ezequiel 23. Olha só, Ezequiel 23. Dos versículos 30 ao 33. Eis o que te sucederá devido às tuas luxúrias com as nações. Ezequiel aqui, ó, não é o padre Aníbal não, gente. Ezequiel, eis o que te sucederá devido às tuas luxúrias, as tuas luxúrias com as nações. O que está escrito mesmo lá no Apocalipse 18? Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Olha só, gente. Está aqui. A interpretação já está na própria Bíblia Sagrada, gente. Na própria Bíblia Sagrada. Continuando. E tuas depravações com os ídolos, seguiste o mesmo caminho da tua irmã, e devido a isso, eu porei o seu cálice em tua mão, eis o que diz o Senhor, Javé, beberá o cálice da tua irmã, que é Samaria. Tá? Esse texto aqui é muito, muito interessante, o texto de Ezequiel 23, porque ele fala de Samaria e de Jerusalém ao mesmo tempo, tratando como irmãs, e as duas se prostituíram. É bem interessante esse texto. Aí no Apocalipse vai falar, né, daqueles que eram virgens, que eles não se contaminaram com as mulheres, tá? Presta atenção, não tem nada a ver muito com celibato aquilo ali não. Tá falando, né, quem são as mulheres ali no Apocalipse? Acho que é Apocalipse 5, 6. Acho que deve estar 5 ou 6, eu não vou lembrar agora qual que é o capítulo, tá? Que fala daqueles que são virgens e não se contaminaram com as mulheres, tá? Quem são essas mulheres? Samaria e Jerusalém. Eles são virgens porque eles não se contaminaram com a idolatria de Samaria e de Jerusalém. E aqui o capítulo 23 é bem interessante, porque, como eu falei, o profeta Ezequiel ele vai trazer, né, Samaria e Jerusalém como irmãs que caíram na idolatria. Olha só que interessante mesmo isso aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, falando de Jerusalém, a irmã de Samaria, que devido às tuas luxúrias com as nações, né? Eis o que te sucederá, devido às tuas luxúrias com as nações, tá bom? Então, ficou bem claro isso aqui, né? Ficou bem claro. Veja como é simples, é só ter conhecimento das próprias escrituras. Agora eu pergunto, você acha que o cretino da matilha ou o Kinder Ovo alguma vez na vida leu a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse? Você acha que leu de Gênesis a Apocalipse? Não leu. Se tivesse lido, não iria falar uma... Ou o cara não leu, não tem conhecimento, ou realmente é falta de caráter, né? Falta de caráter. Vamos continuar ali agora no Apocalipse. Olha o que diz o Apocalipse 18. Pecaram com ela os reis da terra. Reis da terra aqui são os reis, os governadores, né, de Israel, tá bom? Não são os reis do planeta Terra. Não tem nada a ver com o planeta Terra. E os mercadores da terra também, tá? Os mercadores da terra são os comerciantes ali de Israel. Se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, olha só, isso aqui eu vou mostrar para vocês. Sai do meio, né? Sai do seu meio para que não participes dos seus pecados e não tenhas
parte nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das suas injustiças. Faze com ela o que fez contigo, e retribuí-lhe o dobro de seus malefícios. Na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Vamos pegar aqui o que tem de simbologia aqui dentro, tá? Os reis da terra não são os reis do planeta Terra, são os reis do território de Israel. Ali o território de Israel, os governadores, tá? Como a gente vai descobrir isso, tá, gente? Vamos lá em Jeremias, né? Jeremias, versículo 3, falta uma vírgula aqui, tá, gente? Versículo 3 do 8, capítulo 3. Falta a vírgula aqui no capítulo 3, agora vai para os versículos do 8 ao 9, diz assim: E viu como repudiei a revoltada Israel, ele concedia carta de divórcio em razão de seus adultérios. Tá? Ali Deus falando, ó, a aliança foi quebrada, não é incondicional, a aliança eterna tem regras. Contudo, a sua irmã, a pérfida Judá, não se atemorizou, mas também ela se tornou prostituta e com sua ardente luxúria maculou a terra. Aqui a terra já é Israel, gente. Não são as nações. Ela se prostituiu com as nações e através dessa prostituição maculou a terra, o território de Israel. Tá? Vamos entender, presta atenção, não é difícil entender isso. Adulterando-se com a pedra e com a madeira. Agora vamos ver aqui quem que, né, na verdade, né, quem que Jerusalém maculou. Vamos ver aqui. Por exemplo, preste atenção agora em Jeremias, no capítulo 25, dos versículos 18 ao 29. A Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis. Quem são os reis da terra? Está aqui, ó. Quem são os reis da terra? Que Jerusalém maculou. Aqui, ó. Jerusalém maculou a terra, certo? Quem são os reis da terra aqui? Quem são os reis da terra? Está lá. A Jerusalém e as cidades de Judá e aos seus reis. Vai falar dos seus príncipes também. E continuando o texto, né, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E é interessante, como eu falei, que o profeta, né, ele vai usar o termo terra quando é para um outro território. Ele vai falar, por exemplo, a todos os reis da terra de Uz. Olha só, está aqui. Todos os reis, olha, também tinha todos os reis da terra, aqui, ó, tá vendo? Só que era da terra de Uz, aqui. Né? E a todos, ele continua dizendo aqui, a todos os reis da terra também, ó, mas não é do planeta Terra, da terra dos filisteus. Perceba, como a linguagem é a mesma quando fala aqui os reis da terra, a linguagem é a mesma. Mas como eu falei, como o autor aqui, que é São João, ele coloca como, né, a Babilônia, o nome enigmático, ele não diz que é Jerusalém, por vários motivos que eu já falei em outros vídeos, ele vai usar apenas o termo terra para que o leitor saiba que ele está falando do seu território, da sua pátria, onde ele vive e habita. Né? E aqui ele vai falar todos os reis da terra dos filisteus, né, de Gaza, enfim. Perceba, a linguagem é a mesma. Né? São João era um hebreu, os profetas também. Tá? A linguagem é a mesma. Então, tem os reis da terra aqui, mas não é do planeta Terra. Aqui é da terra de Uz, aqui também dos filisteus, tá bom? A linguagem é a mesma. E aqui os reis da terra, quando fala seus reis aqui, da terra de, né, Jerusalém, Judá, enfim, né, do território de Israel ali, tá bom? Mas vamos continuar, não para por aí não, gente. O que diz ainda o texto lá? Então, aqui, a simbologia sobre os reis da terra, aqui, né, já expliquei. Mas no texto diz também, meu povo,
sai do seu meio, sai dela, meu povo, né? Como diz. Isso aqui você vai pegar também no Antigo Testamento, principalmente Jeremias, dizendo: sai dela, meu povo, para a Babilônia da Caldeia. Olha como São João era inteligente. Ele vai pegar, né, aquilo que Jeremias, Ezequiel, né, o que eles escreveram a respeito da Babilônia da Caldeia e vai usar para a Babilônia enigmática aqui. Tá? Mas sabendo que o leitor vai conseguir identificar isso aqui. O que diz aqui? Meu povo, sai do seu meio, para que não participes dos seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas. Certo? Olha o que Jesus Cristo diz aqui. Isso aqui é um texto bem conhecido, eu uso muito esse texto aqui. Né? Então eu vou pegar o texto de Lucas, no capítulo 21, versículos 20 ao 22, vou pegar Mateus 24, versículo 20, e também Marcos 13, versículo 14. Por quê? Jesus Cristo, Ele revela isso. Ele diz de qual lugar era para ocorrer esta fuga. Preste atenção. Quando virdes que Jerusalém, gente, foi sitiada por exército, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Jesus Cristo dizendo aqui. É Jesus Cristo. Os que estiverem dentro da cidade, retire-se. Né? E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. E aqui é interessante também, porque esses serão dias de castigo. Castigo para quem? Para o mundo? Para o planeta Terra? Não, para Jerusalém. Está aqui. Quando virdes Jerusalém. Né? Então aqui, olha, porque esses serão dias de castigo para que se cumpra tudo que está escrito. O que diz lá no Apocalipse 18, meu povo, sai do seu meio, para que não participes dos seus pecados e não tenhas partes nas suas pragas. Perceba que praticamente é o mesmo texto. Jesus Cristo revelando a São João, lá no Apocalipse, Jesus Cristo revelando aqui no Evangelho de Lucas, e também revela a mesma coisa no Evangelho de São Mateus, quando ele fala, ainda falando da tribulação e também do sítio de Jerusalém, ele fala assim: rogai para que a vossa fuga, olha a fuga aqui, não seja no inverno e nem no dia de sábado. Por que fala no dia de sábado? Porque era algo que iria acontecer apenas no território de Israel. Simples, simples. O único lugar no mundo que se guardava sábado era o território de Israel. O único lugar no mundo que fazia isso. Era o território de Israel. E lá em Marcos 13, 14, também falando das tribulações, diz: quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está falando sobre a fuga aqui, ó, para sair dela. Vamos voltar lá no Apocalipse 18. Meu povo, sai do seu meio, para que não participes de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas. É simples. Olha, eu estou aqui usando a simbologia. Não estou nem fazendo a exegese. Exatamente. Estou aqui mostrando a simbologia usando a sola escritura. Né? Como eu falei, enquanto eu uso a sola escritura, o livro, né, de Ezequiel, Jeremias, Isaías, Lucas, o Kinder Ovo usa o livro do Padre Aníbal. Olha só, a credibilidade. E para terminar, gente, vou terminar ali no versículo 7 do Apocalipse 18. Esse é o primeiro vídeo da série. Vai dizer assim: na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos. Pois ela disse no seu coração, preste atenção, estou no trono como rainha e não como viúva. E nunca conhecerei o luto. Olha só a soberba aqui. Né? São João aqui mostrando exatamente a soberba da Babilônia, que era Jerusalém. Olha o que ela dizia. Estou no trono como rainha e não como viúva. E nunca conhecerei o luto. Só que isso aqui foi profetizado já por Jeremias em Lamentações. Né? Que ela iria ser sim conhecida como a viúva, né? E também seria conhecida pelo seu luto. Tá? Mostrando a soberba, né? Que aquilo iria cair, né? Iria recair, na verdade, contra ela. Isso. Né?
O que diz lá em Lamentações? Lá no capítulo 1, versículo 1, presta atenção, mesmo texto. Só que, né, Lamentações já mostra a queda. E aqui, né, no Apocalipse 18, São João vai mostrar o quê? Né? O momento da queda, antes e o momento da queda. Vai mostrar a soberba da cidade de Jerusalém pouco antes da queda, dizendo que eu sou rainha, né, e não viúva, e não conhecerei o luto. Tá? Um pouco antes da queda. E aqui, já em Lamentações, Lucas mostrando depois da queda, dizendo: como está abandonada a cidade tão povoada? Assemelha-se ao quê? A uma viúva. Lamentações, tá? Tá falando sobre Jerusalém. É simples, todo mundo conhece o livro de Lamentações. Eu sei que o Kinder Ovo acho que não leu, e a matilha toda também não, mas o católico tem entendimento e o conhecimento do livro de Lamentações, tá? Olha aqui, fazendo aqui ó, o antagonismo aqui, assemelha-se a uma viúva. E o que dizia aqui na soberba aqui de Jerusalém, né? Que ela era rainha e não viúva. E ele vai usar o mesmo termo, ó, grande entre as nações, a grande entre as nações, a grande cidade, rainha entre as províncias. Rainha entre as províncias. Né? Assemelha-se, a rainha entre as províncias, assemelha-se a uma viúva, depois da sua queda. O que dizia na soberba aqui no Apocalipse 18? Estou no trono como rainha e não como viúva. Olha só, né? São João se utilizando dos mesmos termos linguísticos e da mesma simbologia do livro de Lamentações para mostrar a soberba da Babilônia enigmática do Apocalipse. E, lógico, Jeremias se referia a Jerusalém. Continuando aqui, em Lamentações agora nos versículos do 3 ao 4, Judá partiu para o exílio em miséria e dura servidão, habita entre as nações sem achar repouso. Atingiram-no seus perseguidores entre suas fronteiras. Estão de luto os caminhos de Sião. Olha só, estão de luto os caminhos de Sião, e ninguém mais vem às suas festas. Suas portas todas estão desertas. Gemem seus sacerdotes, afligem-se as virgens, e ela mesma vive na amargura. Aqui, olha só, aqui, ó, estão de luto. É o mesmo, olha, a continuação, tá? O livro de Lamentações. Só pulei o versículo 2 aqui para não ficar muito grande, tá bom? Então aqui, ó, versículo 1, depois vem o 2, 3 e 4, tá bom? Lá no capítulo 1. Então, estão de luto os caminhos de Sião. E o que dizia lá na soberba da Babilônia, a grande, lá no Apocalipse? Nunca conhecerei o luto. Nunca conhecerei o luto. Perceba que São João, ao escrever este versículo aqui do Apocalipse 18, mostrando aqui a soberba, né, a ostentação de luxo ali da Babilônia, vai se utilizar dos termos linguísticos e da simbologia de Lamentações, do livro de Lamentações, no capítulo 1, daquilo que Jeremias escreveu a respeito de Jerusalém, né? Jerusalém, a rainha entre as províncias, e ele vendo já depois da queda, falando aqui, ó, assemelha-se a uma viúva, e dizendo, né, que estão de luto os caminhos de Sião. É exatamente os termos usados aqui para a Babilônia enigmática do Apocalipse 18. Então, gente, acho que deu para entender o que eu quis, né, transmitir neste vídeo. Como eu falei, eu não fiz exatamente uma exegese. Desculpa. Eu não fiz exatamente uma exegese. Eu trouxe à luz aqui a simbologia. A simbologia que São João usou no Apocalipse 18. E eu vou fazer isso também nos outros capítulos, principalmente no capítulo 17. Tá? Eu também vou fazer isso, pegar a simbologia dos profetas lá no Antigo Testamento e trazer ali no Apocalipse, mostrando que São João, sendo hebreu, se utilizou da simbologia, né, dos profetas do Antigo Testamento e dos termos linguísticos da cultura hebraica. Volto a repetir, São João ele teve a visão do Apocalipse. Jesus Cristo
né, trouxe a ele a visão do Apocalipse, mas foi ele quem colocou por escrito, e ele vai colocar por escrito segundo aquilo, né, que se vivia dentro da cultura hebraica, todo o conhecimento, né, dos termos linguísticos e da simbologia hebraica, ele vai usar isso no Apocalipse. Gente. Ele não vai se utilizar do almanaque, não sei da onde, do dicionário Aurélio, ele não vai se utilizar disso. Nem a língua portuguesa existia na época. Então não tem como olhar o termo terra aqui, gente, terra, falar que é planeta Terra, porque simplesmente no dicionário Aurélio você vai pegar terra e vai falar que é o planeta Terra, entendeu? Não tem como fazer isso. Não dá para fazer isso dentro da teologia. Então, termino mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo, gente. Deixa o like aqui no vídeo. Meta para o canal: 5 mil inscritos, e eu faço o último vídeo a respeito da besta do Apocalipse, da série a respeito da besta do Apocalipse. E a meta até o final do ano, gente, 15 mil inscritos. Como eu falei, já tem quase 5 mil, um inscrito a mais. Se cada inscrito trouxer um inscrito a mais, já chega aos 10 mil. É fácil, fácil, fácil. Tá? Então vamos aí cumprir a meta até o final do ano, 15 mil inscritos no canal A Hora do Macabeus, e lógico, né, não só aqui no meu canal também, né, vamos trazer inscritos para os outros canais também, o do Cláudio Campos, o de Leigo para Leigo, o canal do Robson, do Conde, aliás, o do Conde já é bem maior do que o meu, e o do Maurício também, né, já é um canal bem maior do que o meu, mas quanto mais melhor. Quanto mais, melhor, tá bom? Então, paz bem a todos. O meu apoia-se, quem puder contribuir com o meu apoia-se, eu agradeço de coração. O link está na descrição do vídeo. Como eu falei, uma contribuição simbólica para ajudar aí no desenvolvimento do canal e também no desenvolvimento do blog. Como eu falei, eu estou ali ainda nos testes no blog, mas eu quero fazer de novo o blog, quero disponibilizar gratuitamente todos os artigos. Eu acho, sinceramente, é que como eu falei, o antigo site, na verdade, o host era muito ruim. Eu pagava caro naquilo, eu pagava por mês, na verdade, eu pagava era anual, né? Chegava a pagar 250, 260 reais anual para manter o site, mas era muito ruim. Eu tinha vários domínios ali, tinha domínio, subdomínio, o pessoal procurava na internet e acabava encontrando, não encontrava o meu domínio, crismacabeus.com.br, acabava encontrando um domínio, né, totalmente ridículo, e as ferramentas também do host, também, né, uma coisa ruim, sabe? Eu não tinha como trabalhar direito com o host, por isso que eu peguei e mandei por espaço aquele site, tirei todos os artigos, guardei, e também tinha muita coisa para ser revisto também nos artigos. E o que eu vou fazer agora né, eu vou fazendo a revisão e publicando o artigo já revisado, né, para não conter nenhum tipo de erro ali. É difícil, às vezes você coloca o artigo, tem um erro e depois tem que ficar consertando, procurando onde está o erro. Então eu vou fazer a revisão primeiro, depois da revisão eu faço, né, eu vou lá e publico o artigo no futuro blog, tá? Então, quem puder contribuir aí com Apoia-se, eu agradeço de coração. Paz e bem a todos. Até o próximo vídeo. Amém.